Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Um prazer ter você aqui. Hoje eu vou falar de um assunto que esquenta a cabeça dos candidatos aos concursos públicos. Verdades. Vou procurar transmitir aqui conhecimento que eu acumulei tanto como professor como concurseiro ao longo do tempo que eu lido com concursos públicos. Espero que esse conhecimento seja útil você através da minha didática compreenda esse assunto. Eu peço também, sempre peço, na verdade, que você do outro lado me considere o seu professor, porque eu daqui estou te considerando meu aluno e minha aluna, para que a gente consiga uma energia suficiente para que a aula seja realmente muito proveitosa. Se você ficar até o final da aula, eu peço que curta, se inscreva e também compartilhe com um amigo ou uma amiga que esteja estudando. É um conteúdo muito valioso, faz muita diferença para que você fique entre os classificados e seja aprovado e consiga o cargo público que você está lutando para conquistar. Bom, eu vou ficar pequenininho e já vou sair fazendo as questões aqui. Antes, eu vou colocar algumas orientações. Sobre as orientações, aqui nos comentários eu vou deixar fixado um link que vai dar acesso a todo esse slide, para que você possa, logo após essa aula, de preferência ainda hoje mesmo, estudar esse conteúdo. Não basta ser apenas um aluno, precisa ser um estudante. Então, terminada a aula, acesse o slide e refaça os exercícios. Não se preocupe de, eu vou fazer amanhã porque eu vou relembrar. Faça hoje mesmo, para que você consiga unir a sua memória de você fazendo os exercícios com a memória de eu fazendo os exercícios. Também digo o seguinte, caso não concorde com alguma coisa que eu coloquei aqui ou algum resultado, entre em contato comigo pelos próprios comentários, tá bom? Então, vamos às orientações. Eu digo para os meus alunos o seguinte, procure sempre por personagens que acusam alguém. Por que isso? Porque se a pessoa está acusando alguém de ser mentirosa, ou ela está falando a verdade, ou ela está mentindo. Então, dois valores eu vou ter ali, ou a verdade ou a mentira. E aquele que eu acuso também, ou vai estar falando a verdade, ou vai estar mentindo. Então, nesses dois personagens, eu gasto um valor lógico de verdade e um valor lógico de falsidade. Então, vão ficar gastos dois ali. Então, se eu afirmo de repente que um fala a verdade e dois mente, ali eu já vou ter uma verdade. Os outros dois personagens terão que mentir. É muito útil, vai ficar mais claro na hora que eu estiver resolvendo os exercícios, tá? Nas questões onde não tiver como aplicar essa dica, de eu colocar ali, ver alguém que claramente está acusando o outro, eu vou ter que criar hipóteses. E nessa hipótese, eu vou colocar uma verdade ou uma falsidade e vou trabalhar esse valor nas demais declarações. Caso dê algum conflito, aquilo que eu admiti no início está errado, vai ter o valor lógico contrário, tá? Então é sempre isso. Eu procuro alguém que está acusando, não achei, beleza, eu vou criar uma hipótese. E nas hipóteses eu vou usar esse tópico 3 aqui, ó. Eu sempre vou colocar aquilo que aparece menos. Então se tem uma pessoa falando a verdade e dois mentindo, eu começo a hipótese com a verdade. Deu conflito, essa pessoa que eu disse que falava a verdade não pode estar falando a verdade. Então eu concluo corretamente que ela mente, que a afirmação dela é uma afirmação falsa. Tá? E nunca use pessoas que dizem a verdade ou mentem alternadamente. Isso dá um prejuízo enorme. Então sempre comece pelas absolutas. Ou quem fala a verdade ou quem mentem. Uma coisa que eu chamo a atenção, muito importante, é para as pessoas que mentem. Por quê? Quando eu afirmo que hoje não é segunda-feira e essa afirmação é mentirosa, a verdade tem o valor contrário, certo? Então, se eu afirmo que hoje não é terça-feira, é falso, o que é verdade? É que hoje é terça-feira. Então, isso é muito importante porque a partir do momento que você vê uma declaração falsa, o valor contrário dela é a verdade e isso desbloqueia a questão. De fato, você moe a questão se você lembrar desse detalhe. Quando eu afirmo que Amanda é mentirosa e eu sou mentiroso, é porque a Amanda está falando a verdade. Isso é muito importante. Então, não basta apenas julgar verdadeiro ou falso, você tem que interpretar a declaração do personagem. Se eu afirmo que amanhã é quarta e isso é falso, é porque amanhã não é quarta. Pode ser qualquer outro dia. Não ajuda muito. Mas geralmente nas questões de verdade e mentira, ele faz uma e ajuda demais, tá? Você vê tudo isso acontecendo aqui nas questões. Então, bora para a primeira questão. Em uma ilha, ou os nativos pertencem a tribos mentirosos, sempre mentem, ou pertencem à tribo dos honestos, sempre dizem a verdade. Caminhando pela ilha, encontrei 5 nativos e soube por uma das pessoas da tribo dos honestos, ou seja, o que ele vai dizer é a verdade, que seus nomes eram Akim, Babu, Garai, Kumi e Simba. Eles se apresentaram da seguinte maneira: Akim, bem-vindo, Kumi e Simba são da minha tribo. Babu, bem-vindo, amanhã é feriado. Garai, bem-vindo, Akim é da minha tribo.
Cume, bem-vindo, não temos feriados nessa ilha. Simba diz, bem-vindo, Garay é mentiroso. Entre 5 nativos, 2 são mentirosos. E seus nomes são... Aquele aluno que não está habituado, ele acha isso muito difícil. Perceber? É tranquilo. Essa questão, se cair na prova, você vai acertar só de assistir essa aula. Vamos dar uma limpada, vamos tirar essa história do bem-vindo daqui e vamos focar nas declarações. O que eu percebo? Esse está acusando o Garay de ser mentiroso. Ou ele está falando a verdade, ou ele está fazendo uma afirmação que é falsa, mentirosa. E aqui ele diz, amanhã é feriado e aqui não temos feriado nessa ilha. De novo, 2 afirmações, e um está falando a verdade, ou o outro está mentindo. Então aqui eu vou ter uma verdade e uma falsidade. Aquele que eles acusam também, ou vão estar falando a verdade, ou vão estar mentindo. Mesma coisa acontece aqui. Ou isso é verdade, ou isso é mentira. Só para ficar mais claro, se eu afirmo que o Garay é mentiroso e isso é verdade, ele passa a ter o quê? A afirmação de falso para as declarações dele, certo? Se isso é verdade, esse tem que ser falso. Mesma coisa aqui, se ele diz que não tem feriado na ilha, é verdade, esse que afirma que tem feriado na ilha, está falando uma mentira. Perceberam como a gente consegue encaixar? Então, se 2 falam a verdade, 2 mentem. E aí acabou o problema. Por quê? Eu vou ter que ter os 2 mentirosos nesse universo aqui. Então, se só tem 2 mentirosos, 3 falam a verdade. Aqui vão ter 2 falando a verdade. Então, o Akin é o terceiro que fala a verdade. Gente, acabou o problema. Por quê? Se o Akin diz a verdade, olha o que ele declara. Cume e Simba são da minha tribo. Vamos olhar para o Cume aqui. Ó. Não temos feriado nessa ilha. Então, o Cume está falando a verdade. Vamos ver o que ele fala sobre o Simba. Olha o Simba aqui. Ó. Garay é mentiroso. Então, ele está falando a verdade. Vamos riscar essas 2 informações. E sobraram esses 2 aqui, ó, para serem os mentirosos. Acabou o problema. Já descobri quem são os mentirosos. Os mentirosos são Babu e Garay, letra C. Só essa questão já vale você apertar aí o botão de curtir, deixar aqui o professor feliz e sentir que está ajudando aí a entender esse conteúdo que realmente tem grande dificuldade nas provas. Então, o que o professor fez? Se eu tenho 2 pessoas se acusando, ou 2 pessoas falando que alguém mente, ou ele fala a verdade ou ele mente. Então eu joguei verdade e falso para esses 4 personagens. Ali eu vou gastar 2 falsos. Então os demais personagens precisam estar falando a verdade. Só tinha um Akin ali sobrando, então ele falou a verdade. A questão ficou um passeio. Beleza? Então preste atenção nessa dica, ela é muito valiosa. Vamos para a próxima questão. Os amigos Manuel, Nilo, Oswaldo e Pedro têm um comportamento atípico quando estão juntos, de maneira que pelo menos um sempre mente e pelo menos um sempre fala a verdade. Ele está falando pelo menos aqui, então pelo menos um, mas pode ser 1, 2 ou 3, tá? Nesses encontros, cada amigo sabe o comportamento mentiroso ou verdadeiro dos outros amigos. Considere o seguinte diálogo que tiveram da última vez que estiveram juntos. Manuel, Nilo está mentindo. O Nilo, hoje exatamente 2 de nós estão mentindo. Oswaldo, Manuel não está mentindo. Pedro, eu e Oswaldo temos comportamentos diferentes hoje. Essa última vez que esses rapazes estiveram juntos, tinham um comportamento de mentir. Ele quer saber quem mente. Bom, aqui eu consigo analisando trazer algumas informações. Mas eu não sei exatamente quantos falam a verdade e exatamente quantos mentem, porque é pelo menos um. Então vamos partir do seguinte, vamos partir do princípio que o Manuel está falando a verdade. O Manuel fala a verdade e o Oswaldo diz que o Manuel não está mentindo. Então também o Oswaldo estaria falando a verdade. Eu consigo encaixar esses 2 porque um fala do outro, né? O Oswaldo fala diretamente do Manuel. Beleza. Hoje, exatamente 2 de nós estão mentindo. O que acontece dessa informação aqui? Ele tem 2 falando a verdade. Então, o que acontece? Ele pode estar mentindo? Pode. Pode ser que apenas ele seja o mentiroso. Se só ele mente, quando ele fala que 2 estão mentindo, ele está fazendo uma declaração mentirosa. Mas olha o que acontece aqui. Eu e o Oswaldo temos comportamentos diferentes hoje. Se o Oswaldo está falando a verdade, esse aqui tem que estar mentindo. E agora eu fico com 2 pessoas mentirosas. Então não consigo ter essa declaração, porque ele estaria falando a verdade. Tem 2 pessoas mentindo, tem 2 pessoas mentindo. Então ele falou a verdade, ele não mentiu. O que a gente conclui com isso? Não tem condições do Manuel ser a pessoa que fala a verdade. O Manuel, ele já é de cara um dos mentirosos. Você dá uma olhadinha aqui, porque às vezes a gente já consegue eliminar algumas questões. De fato, o Manuel está entre os personagens aqui que mentem. Ele vence agora falando o seguinte: Manuel, Nilo está mentindo. Se isso é falso, Nilo está falando a verdade.
Beleza. Aqui, ele está falando a verdade. Muito bem. Exatamente dois de nós estão mentindo. Eu vou ter o Manuel e o Oswaldo aqui. Vamos testar o que vai acontecer com essa hipótese do Nilo estar mentindo. Ó, Manuel diz, Nilo está mentindo, isso é falso. Manuel não está mentindo. Como é que eu vou mentir isso? Eu vou ter que falar que isso é falso, certo? Manuel não está mentindo é falso. Porque se eu colocar verdadeiro, dá conflito. Como é que eu vou dizer que o Manuel não está mentindo é verdade se o Manuel de fato está mentindo? Então essas duas afirmações, elas precisam ser falsas. Beleza, eu e o Oswaldo temos comportamentos diferentes hoje. Realmente, o Manuel, o Oswaldo está mentindo, então o Pedro passa a falar a verdade. E olha que bonito. O Nilo fez uma afirmação verdadeira. Dois estão mentindo. São o Manuel e o Oswaldo. Então a resposta é a letra C. Vejam que eu tive que fazer um teste de hipótese aqui para trabalhar um pouco mais visual essa questão. Às vezes, você do outro lado, pelo raciocínio, já conseguiu de cara notar que o Manuel e o Oswaldo mentiam. De fato, daria para chegar a essa conclusão. Se esses dois mentem, o Nilo fala a verdade. Por quê? Porque o Manuel afirma que o Nilo está mentindo. Se isso é uma afirmação mentirosa, ele passa a fazer uma afirmação verdadeira, correto? E como o Pedro diz que ele e o Oswaldo têm comportamentos diferentes, esse ficaria aqui como sendo a verdade. Nós conseguimos ter todo o conjunto de declarações sem nenhum conflito. Então, daria para fazer pelo raciocínio ou daria fazendo por hipótese. O que você achar melhor, tá bom? Então, fica aqui as duas dicas do professor. A questão em si não era de grande dificuldade. É só ir acostumando com esse linguajar daqueles que dizem a verdade e daqueles que mentem. Vamos para a próxima. Ana, Bia, Carol são irmãs, sabem as idades uma das outras e fizeram as seguintes afirmações em relação a elas mesmas. Sou a mais velha das irmãs. A Ana disse. A Bia, eu tenho irmã mais velha ou eu tenho irmã mais nova. A Carol, sou mais velha que Ana. Sabendo que essas irmãs nasceram em anos diferentes e que apenas uma fez uma afirmação verdadeira, ordenando essas irmãs por idade, da mais nova para a mais velha, obtém-se o seguinte. Aqui, eu já vou chamar a atenção para esse carinha aqui, que é um conectivo, é a disjunção. Se você tem dificuldade com esse assunto, aqui vai ficar um card, aqui vai ficar um card fixado aqui em cima, e tem uma aula específica sobre esse assunto de conjunções, equivalências e negações. Recomendo que você também assista essa aula para nunca mais errar questões que trazem conectivos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu estiver desenvolvendo a questão aqui. Mas vamos lá. A gente sabe que apenas uma delas fez uma afirmação que seja verdadeira. Muito bem. O que vai acontecer? Eu sou a irmã mais velha. E ela fala que ela é a irmã mais velha. O que acontece? Eu vou ter que ter aqui, ó. Se eu falo que essa fez uma afirmação verdadeira, essa fez uma afirmação que é falsa. E eu vou ter que colocar a afirmação falsa para essa daqui. O que vai acontecer? Eu sou mais velha das irmãs, verdade. Sou mais velha que Ana, fica falsa. Poderia ser? Até poderia ser. Mas essa afirmação falsa aqui deixa isso, eu ter irmã mais velha ou ter irmã mais nova, falsa. Por quê? O ou, ele é falso quando os dois são falsos. E não tem como alguém ter uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, só se fosse filha única. Pô, deu um conflito enorme aqui. Então lembrando, o ou só é falso quando os dois são falsos. Então colocar um falso aqui já estragou toda a questão. Eu não tenho como essa Bia dizer isso, que ela não tem nem irmã mais velha, nem irmã mais nova. Ela tem duas irmãs, necessariamente. Ela tem uma irmã mais velha, vai ter uma mais nova. Ainda mais se ela for do meio, tem as duas situações. Estão entendendo? Então, o que aconteceu? Não tem como isso aqui ser falso. E por que você colocou falso, professor? Porque apenas uma era verdadeira. Então, o que a gente conclui disso daqui? Isso aqui não pode ser verdadeiro. Isso aqui não pode ser verdadeiro. Essa afirmação é falsa, assim como essa afirmação é falsa, e só sobra essa para ser a afirmação verdadeira. Certo? O professor vai riscar isso aqui agora, porque isso tudo foi desprezado. O que acontece? Vamos analisar. A Ana diz, eu sou a mais velha das irmãs. Isso é falso. Então, se eu for pensar da mais nova para a mais velha, a Ana não vai poder estar aqui no começo. A Carol fala, sou mais velha que Ana. E isso é falso. Aí isso é possível? Desde que a Carol seja mais nova que a Ana. E a Ana não seja a mais velha. Ela esteja aqui. Então, a Carol estando aqui, ela não é mais velha que a Ana. A afirmação dela é falsa. Ela não é a mais velha que a Ana. A Ana também não vai ser a mais velha, desde que eu tenha a Bia como a mais velha. E vamos analisar o que aconteceu aqui? A Bia é a mais velha, certo? Ela afirma, eu tenho irmã mais velha. Isso aqui é
falso, porque ela é a mais velha. Ou tem irmã mais nova, isso é verdade, ela tem 2 irmãs mais novas. Como eu usei o ou e apareceu um verdadeiro, essa afirmação passa a ser verdadeira. Lembrando que no ou, uma verdade deixa tudo verdadeiro. Então, consigo ter a verdade aqui, consegui ter os 2 falsos aqui, que é a condição do problema, ter apenas uma afirmação verdadeira, e conseguir colocar elas na ordem da mais nova para a mais velha. Então, a ordem seria da mais nova para a mais velha, Carol, Ana e Bia. Letra E. Beleza? Então, eu trabalhei um pouquinho de hipótese inicialmente, mas lá para ver que não tem como essa afirmação ser falsa. Não tem como a afirmação ou ser falsa, porque teria que ter as 2 proposições falsas. E não tem como alguém que tenha irmã não ser, né, não ter irmã mais velha ou não ter irmã mais nova. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa nos comentários. Passo de novo. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 4. Ao visitar a tradicional ilha, onde parte dos habitantes só falam verdades e os demais habitantes só falam mentiras, um turista encontrou 3 habitantes. Um vestido de verde, outro de vermelho e outro de azul. O turista perguntou ao habitante de azul qual a cor da própria camisa. Em seguida, pediu para o habitante de vermelho fazer uma afirmação. E finalmente pediu ao que estava vestido de verde para repetir o que havia respondido o habitante de azul. O turista obteve, respectivamente, as seguintes respostas. Verde, quem está de verde está mentindo, verde. Os habitantes vestidos de verde, vermelho e azul falam, respectivamente. Aqui eu vou chamar a atenção uma baita pegadinha que a banca colocou. A ordem que ele pergunta, o professor vai até colocar aqui, ele fez a pergunta primeiro para o azul, depois para o vermelho e depois para o verde. A gente vai conseguir colocar a característica de cada um deles. Mas a resposta ele quer do verde, vermelho e azul. Ele inverteu. Muita gente colocou aqui o que cada um fez, ou mentiu ou falou a verdade, e veio olhar a alternativa nessa sequência. Então aqui o professor vai dar uma dica que eu sempre dou em sala de aula e vou dar aqui. Você que é meu aluno e minha aluna, claro. Sempre grife aquilo que o exercício está pedindo. Imagina o prejuízo que é acertar tudo, mas errar na hora da alternativa. Então, grifem o que o exercício está pedindo. De preferência, já coloque aqui do lado que você quer o verde, o vermelho e o azul, para você não dar chance de errar. Bom? Então, uma dica valiosa é essa aqui. Deixa na memória para quando chegar na sua prova não errar. O professor acabou colocando aqui o que cada um disse e cada uma resposta. Recomendo que também faça isso na prova, lá no espaço do seu rascunho. Então, o que foi perguntado para o azul? Qual é a cor da sua camisa? Ele respondeu verde. Eu já sei o seguinte, que o azul mentiu. Tem como alguém que está usando uma camisa azul responder, falando a verdade, que está usando uma camisa verde. Então, a afirmação do azul ela é mentirosa. O que o verde responde, quando eu pergunto para ele o que o azul diz, ele responde verde. Ele falou exatamente o que o azul disse. Então, o de verde está falando a verdade. Certo? Se ele respondeu aquilo que o azul disse, ele está falando a verdade. Se eu respondo aquilo que foi dito por alguém, eu estou dizendo a verdade. Concorda comigo? Beleza, então já sei que o primeiro mentiu e que o verde disse a verdade. Vamos pensar na afirmação do vermelho. Quem está de verde está mentindo. Opa, quem está de verde está falando a verdade. Então quem mente é o que está de vermelho. Então esse aqui também mentiu. A questão não era difícil. Mas olha só, analisando do azul para o verde. Mentiu, mentiu, verdade. Eu acho ela aqui, ó. Mentiu, mentiu, verdade. Um monte de gente marcou a letra D. Uma pena, né? Então você que agora perdoa aí, eu como seu professor, mesmo você não querendo, eu sou seu professor agora. Meus alunos, minhas alunas não erram isso aqui. Então eu tenho que seguir na ordem do verde, vermelho e azul. O que o verde fez? O verde disse a verdade. E os demais mentiram. Então é isso que eu vou buscar aqui agora. Verdade, mentira, mentira. Letra E. Passamos com sucesso por mais uma questão de verdade e mentira. Beleza? Tá gostando? Curte aí, se inscreve aqui no canal do professor. Vamos seguir. Questão número 5. Hugo, José e Luiz têm alturas diferentes entre si, de maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro em centímetros. Eles fizeram as seguintes afirmações. Hugo, tenho 190 centímetros de altura. José, sou mais alto que Hugo. Luiz, José está mentindo. Sabe-se que um desse
desses amigos tem 189 centímetros de altura. E sabendo que Hugo falou a verdade, então vamos lá, Hugo falou a verdade. E Luiz mentiu, e é falsidade, uma afirmação falsa. Ver o que a gente consegue tirar daqui. Ordenando esses amigos do mais baixo para o mais alto, tem-se respectivamente, Hugo tem 190 centímetros de altura. Ele falou a verdade. A altura dele é de fato essa. O Luiz disse, José está mentindo. Lembra o que eu comecei lá nas orientações? Se eu sou mentiroso e digo que alguém está mentindo, é porque essa pessoa está falando a verdade. Então José está dizendo a verdade. Foquem sempre nessas afirmações das falsidades. O contrário é a afirmação verdadeira. Então, se eu digo que hoje não está chovendo e eu minto, o contrário disso, a negação disso é a verdade. Então, se eu minto que hoje não está chovendo, é porque hoje está chovendo. Então, foca nisso aqui. Quando o Luiz diz que José está mentindo e ele é um mentiroso, significa que o José está falando a verdade. Colocamos a verdade aqui e o que ele diz? José diz o seguinte, eu sou mais alto que Hugo, então eu vou posicionar o José aqui e vou ter que posicionar o Hugo aqui. Falta encaixar a altura do Luiz. Como esse aqui, que é o Hugo, tem 190 e esse aqui, que é o José, é mais alto, só sobrou uma idade menor que 190, que é 189 centímetros, que eu vou dar para o Luiz. Então, eu vou ter o Luiz com 189 centímetros, o Hugo tendo 1,90 m e o José sendo mais alto, uma altura que eu desconheço. Do mais baixo para o mais alto, eu vou ter Luiz, Hugo e José. Letra B. Tranquilo? Perfeito? Mais uma questão aí bem tranquila. Tudo VUNESP aqui, tá? Inclusive, essa questão foi da prova de investigador de 2022. Vamos seguir. Em um congresso de matemáticos, Marcelo, Patrícia e Sabrina participaram de uma oficina de lógica. Em uma das atividades, eles deveriam ter um diálogo de maneira que cada um apenas falasse. Cada um ou falasse apenas verdades ou apenas mentiras. O diálogo foi o seguinte. Marcelo, Patrícia e Sabrina estão falando mentira. Patrícia diz, amanhã será 1º de março. Marcelo diz, hoje não é 29 de fevereiro. Sabrina diz, Patrícia está mentindo. Olha o que acontece aqui. Esses 3 matemáticos sabiam o dia correto da oficina. Logo, quem mentiu era aqui, ó. Eu vou ter a chance. Ou isso é verdade, ou isso é falso. Ou isso é verdade, ou isso é falso. Concorda, professor? Porque não tem como hoje não ser 29 de fevereiro, não. Tipo, hoje não é 29 de fevereiro. Se isso for verdade, não tem como amanhã ser 1º de março. Mesma coisa ao contrário. Então aqui eu vou dizer o seguinte, ou o Marcelo ou a Patrícia vão estar falando a verdade ou vão estar mentindo. Vamos trazer, ele não fala nada sobre quantas pessoas mentem, vamos pegar então esse valor lógico do Marcelo e vamos subir aqui. O Marcelo está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, quem está mentindo é a Patrícia. Certo? Então, a afirmação mentirosa é a da Patrícia aqui. Aqui Marcelo diz, Patrícia e Sabrina estão falando mentiras. Isso é verdade? A Patrícia está mentindo e a Sabrina também estaria mentindo. Só qual que é o problema? Qual é a afirmação da Sabrina? Patrícia está mentindo. E o que a Patrícia está fazendo? Está mentindo. Ela acabou falando a verdade. Isso é impossível. Ela não teria como dizer que a amiga que mente está mentindo, sendo ela uma mentirosa. Então, deu errado essa hipótese e pode cravar. Marcelo está mentindo. Se Marcelo está mentindo, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Se hoje não é 29 de fevereiro e isso é mentiroso, isso é mentira, é porque hoje é 29 de fevereiro. E o que Patrícia diz? Amanhã será 1º de março. Então isso passa a ser uma verdade. E aqui eu tenho Sabrina dizendo, Patrícia está mentindo. Não, Patrícia está falando a verdade. Então quem está mentindo é a Sabrina. Olha que bonito. Fechamos aqui. Eu testei uma hipótese que dava para a gente, de repente, já cravar que o Marcelo estava falando uma mentira. Mas o professor preferiu escrever. Então, tentem esse método também da hipótese, porque vocês não erram essas questões. Quando eu tentei fazer o Marcelo falando a verdade, deu conflito. Sabrina, que disse que tinha que mentir, dizia que a Patrícia estava mentindo. Não tem como dizer a verdade mentindo. Então, por isso que caiu por água o Marcelo falando a verdade. Com isso, eu consegui determinar que hoje é 29 de fevereiro, que a Patrícia está falando a verdade, e quem mente aqui é o Marcelo e a Sabrina, letra D.
Beleza? Então, tentem fazer uma questão como essa. Se você fizer essa questão e acertar, e trabalhando os valores lógicos, você acerta qualquer questão de raciocínio lógico que envolva verdade e mentira no dia da sua prova. Tá bom? Então, vimos o conflito. Se aqui ele estivesse falando que duas pessoas falavam a verdade, duas pessoas mentiam, ajudava muito, mas não é o caso. Nem toda questão vai ter essa facilidade de já dizer quantas pessoas mentem ou falam a verdade. Então, por isso, tentem as hipóteses para você verificar se tem conflito ou não. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 7. Um grupo é formado por 5 garotos e sabe que suas idades podem ser 11, 12 ou 15. Esses garotos sabem a própria idade e sabem a idade dos outros. Os garotos foram questionados sobre a soma das suas idades, a soma das idades dos 5 garotos, e responderam respectivamente 57, 58, 59, 60 e 61 anos. Sabendo que opa, deu mais engasgado aqui. Sabendo que quem tem 12 anos mentiu na resposta, e quem não tem 12 anos disse a verdade, a soma das idades desses 5 garotos em anos é... Vamos pensar o seguinte, vai herdando o meu conhecimento e as dicas que eu tenho 5 somas. Não tem como duas pessoas dizerem a verdade, darem somas diferentes. Então, necessariamente, eu posso ter o seguinte, um garoto dizendo a verdade, certo? E 4 mentindo. Olha que bonito. Então, eu tenho um garoto aqui que diz a verdade e 4 mentindo. Se eu tenho 4 mentindo, o problema diz que quem mente tem 12 anos. Então, eu teria 4 meninos com 12 anos, somando as idades, eu teria 48 anos. Esse que diz a verdade, ou ele vai ter 11 ou 15. Se eu somar 48 com 11, vai me dar 59. Essa resposta eu tenho. Marcar aqui. Se tiver outra resposta, vai ter que ser anulada a questão. Vamos testar outra hipótese, que é 48 mais 15. Daria 63. Essa resposta eu não tenho. Então, o menino não pode ter 15 anos. Aí você me pergunta, tá, professor, mas você considerou uma pessoa falando a verdade e 4 mentindo. Aqui a questão não diz que um dos meninos falou a verdade. Então, existe a possibilidade dos 5 terem mentidos? Existe. Se os 5 mentiram, então, os 5 teriam 12 anos, certo? 5 vezes 12 vai dar 60. Aí você fala, mas tem essa possibilidade aqui, professor, então a questão vai ser anulada? Calma lá. Olha a idade que ele fala aqui. 60 anos. Então, essa possibilidade não vai existir, porque se os 5 mentissem e dessem a resposta 60 anos, eu teria essa afirmação aqui. Então, não teria como, eles teriam falado a verdade. Não tem como os 5 serem mentirosos. O professor garante para você. A resposta não pode ser os 5 mentindo, porque a soma daria 60 e algum desses meninos disse 60 anos, então ele não teria como ser um mentiroso, o que obriga a questão a ter 4 mentirosos e um falando a verdade, e esse que fala a verdade tem 11 anos. Bom? Então, muito bonita essa questão. Deixa salva aí. Essa questão, põe um sorriso aqui no rosto do professor. Ela é fantástica. Ela parece super difícil. Eu tenho certeza que você do outro lado achou ela simples. E agora vai, se não curtiu, vai curtir, né? Bora para mais uma questão. Alberto, Bernardo e Camilo trabalham em uma obra. Um deles é eletricista, outro é marceneiro e outro pintor. Não necessariamente nessa ordem. O novo supervisor perguntou sobre suas qualificações, eles disseram: Alberto, eu sou eletricista. O Bernardo disse: Alberto não é marceneiro. Camilo disse: Bernardo não é pintor. Sabe-se que das 3 declarações acima, somente uma é verdadeira. É correto concluir que, muito bem. O professor vai chamar a atenção, esse tipo de questão vai trazer uma conclusão decorrente das declarações. O ideal é você colocar o nome dos personagens aqui. Vai dar uma abreviada, mas eu vou pôr o Alberto, o Bernardo e o Camilo. Isso ajuda muito, porque às vezes a gente se perde em quem é quem. E vamos analisar o seguinte, só um é verdadeiro. Eu não consigo colocar o verdade aqui, concorda comigo? Porque se eu colocar que é verdade aqui, que ele é eletricista, o Bernardo dizer Alberto não é marceneiro, também seria verdade. De fato, ele não é marceneiro porque ele é eletricista. Então, ele já conclui o seguinte, não tem como o Alberto falar a verdade. Então, aqui já, bora. Já começa o quê? O Alberto é um mentiroso. Entenderam? Já é contraditório por natureza. Então, o Alberto é um mentiroso. O Alberto dizer que eu sou eletricista é falso, significa que ele não é eletricista. Então, o Alberto ele pode ser o quê? Ou marceneiro, ou é importante para enxergar profissões de cada um deles. Vamos trabalhar o seguinte. Aqui não tem ninguém acusando ninguém. Então, o que a gente vai fazer aqui?
Vamos colocar uma hipótese? Então vamos. Vamos colocar que essa é aquela única que é verdadeira e essa é falsa. Aqui me diz o seguinte, o Bernardo diz, Alberto não é marceneiro. Eu vou vir aqui e vou tirar a opção do Alberto ser marceneiro. Então, o Alberto passa a ser o quê? O pintor. E aqui me diz o seguinte, o Camilo, Bernardo não é pintor. Isso é falso. O que é verdade, então? Se é falso que ele não é pintor, é aquilo que o professor falou no começo da aula. Se é falso que ele não é pintor, é verdade que ele é pintor. Só que isso é um problema. A conclusão que nós fizemos, pintor estava sendo o Alberto. Não tem como duas pessoas serem os pintores. Viu que essa questão tem esse grau de dificuldade a mais? Então, pega essa dica. Essa dica está variando, ela é importante. Escreve aqui para que exploda nos seus olhos o absurdo. Não é absurdo porque eu fiquei o quê? Duas pessoas sendo os pintores. Então, não pode isso aqui ser verdade. Isso aqui obrigatoriamente é falso. Então, essa obrigatoriamente é a verdade. Beleza, aqui a gente distribuiu já os valores lógicos, cada uma das declarações. Vamos lá. Eu sou eletricista. Isso aqui é falso. Então, se ele é eletricista é falso, ou ele é marceneiro, ou ele é pintor. Alberto não é marceneiro. Isso é falso. Se o Alberto não é marceneiro é falso, o que o Alberto é? O Alberto é marceneiro. Então, isso aqui sai, descobrir que o Alberto é um marceneiro. Muito bem. Aqui ele afirma que é verdade que o Bernardo não é pintor. Vamos pensar comigo. Se eu tenho marceneiro aqui, aqui sobrou eu ter o pintor e o eletricista. Mesma coisa aqui, pintor e eletricista. Se é verdade que o Bernardo não é pintor, eu tiro o pintor do Bernardo, ele passa a ser o eletricista. Eu tiro o eletricista do Camilo, o Camilo passa a ser o pintor. Eu consegui colocar as três profissões para os três personagens e não ter conflito nas declarações. Matei a questão. Vamos analisar o que ele fala aqui. Camilo é eletricista? Não, Camilo é pintor. Está errado. Bernardo é marceneiro? Não, Bernardo é eletricista. Está errado. Alberto é eletricista? Não, Alberto é um marceneiro. Está errado. Camilo é pintor? Camilo é pintor. Está certo. Bernardo disse a verdade? Não, Bernardo mentiu. Está errado. Com isso, a gente matou uma das questões que costumam ser as mais difíceis. Eu preciso analisar, concluir quem está falando a verdade, quem está mentindo, e ainda fazer uma dedução do que cada um disse, distribuindo as profissões. Então, ou vocês podem fazer, de repente, marceneiro, pintor e eletricista, e colocar os nomes dos personagens aqui, não tem problema. Vai dar conflito do mesmo jeito, tá bom? Então, ou relaciona o nome às profissões, ou as profissões aos nomes. O que você achar melhor, o que para você for mais lógico e mais fácil de compreender, tá bom? Meus alunos costumam travar nessa questão justamente por não fazer essa análise aqui, beleza? E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula curta, uma aula para trazer para você aí algumas noções de verdades e mentiras. Também peço que se chegou até aqui, gostou, curta, compartilhe com alguém que está estudando. Também se inscreva no canal do professor. Me acompanha pelo Instagram. E se você quer fazer parte dos meus grupos de raciocínio lógico e matemática, entre em contato comigo no WhatsApp. Vou ficar até um pouquinho maior aqui. Opa, é só sumir para ficar maior. Vou ficar maior e terminar a aula dizendo o que eu desejo para você. Seus estudos sejam proveitosos. Se você está estudando, acompanhe aqui o canal do professor. Estou sempre colocando conteúdo, estou sempre colocando resolução de provas aqui. Vão ter logo em breve questões de provas de soldados, vai ter também a prova dos escreventes do TJ. Já tem aqui várias resoluções de provas, todas, tá? Tanto matemática como raciocínio lógico, para te ajudar a evoluir no seu conhecimento. Bom, é um prazer ter você comigo até o final. Espero que o meu conteúdo, as dicas, que as minhas resoluções tenham valido a pena para você. Bom, fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!